boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos dos Santos, doutorando do PPGEC, da Unijuí, e hoje conversaremos com o Dr. Jean Ruschel. Seja muito bem-vindo, Jean. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje estamos aí como convidado, então, voltando agora à Unijuí, ao estúdio aqui para gravar, né? Agradeço o convite já de primeira, né? Já antecipo aí que é sempre bom falar da nossa tese, falar do nosso trabalho, né? E divulgar para o pessoal, né? Para saberem do que a gente pesquisa, o que a gente trabalha. Isso aí, né? Então, o Jean é o criador desse podcast que vocês estão ouvindo e ele está aqui para falar a respeito da sua tese, como que foi o seu percurso durante o doutorado e as suas pesquisas que tem desenvolvido desde a sua formação inicial. Então, para a gente começar, Gia, conta um pouco da tua trajetória até aqui e o que da tua vivência pessoal influenciou principalmente a tua busca pela formação inicial e também a formação continuada, né? Até a escolha do tema da tua tese, que a gente vai estar falando mais detalhadamente daqui a pouco. Beleza. Assim, é uma trajetória longa, né? Se a gente for ver, assim, então... são alguns momentos que a gente tem, assim, de lampejo, eu acho, às vezes, na nossa vida, que nos levam para um lado ou para o outro, né? Mas eu acho que nunca é do nada, assim, também, né? Às vezes a gente atribui a algum momento, algo específico, né? É também um pouco pela nossa vida, né? Pelas influências, eu acho que as coisas vão se dando até de um jeito um pouco natural. Então, comecei a gostar de história inicialmente, né? Quando ainda adolescente, assim, bem em questão de jogos, filmes, né? Então era mais por aí a coisa. E aí fui vendo, acho que através de professores, né? Tu vê o impacto que tem, assim, professores mesmo que a gente teve, que vão, de certa forma, marcando, assim, né? Mostrando que é legal, assim, professores que tu via que gostavam de ensinar, de estar ali na sala de aula. E acho que isso começou a dar, então, essa motivação, né? De explicar, de dar aula, de ensinar, né? Então, e aí juntar isso com algo que eu já gostava, que era história, né? Então, eu sou formado em História pela URI, inicialmente. Posteriormente eu comecei a trabalhar então em escolas, então já faz um bom tempo que eu dou aula, me formei em 2013, né? Antes disso a gente já dava aula, sabe como é que é, né? A gente tá em estágio e coisa Sim, do sim. tipo e depois vai por contrato e tudo mais. Antes mesmo de estar formado a gente já tá dando aula, né? Sim. Então comecei essa trajetória aí e tive um tempo bastante interessante que foi no Colégio Tiradentes aqui de Juí também, que foi quando eu assumi filosofia, né, para trabalhar filosofia. E a princípio eu não me sentia muito bem habilitado, né? Então fui buscar estudar por conta e foi bem quando eu entrei no mestrado, né? Só que aí quem me orientava e me orientou até o final do meu percurso aqui foi a professora Vânia Cossetin, Sim. né? E ela era ex-professora de filosofia no Tiradentes também. Então foi uma coisa muito engraçada, porque ela saiu de lá, nós não nos conhecíamos ainda, ela saiu da escola, eu entrei na escola e ao mesmo tempo eu entrei aqui no mestrado em Educação nas Ciências para estudar, né? Enfim, eu fui para uma linha já mais voltada para filosofia, que é a nossa linha 2 aqui, né? Sim. Então, parece que fechou tudo, assim, né? Então eu fui pro lado, assim, muito da filosofia a partir disso também. Então a história, a filosofia, a educação, assim, acabaram se tornando um certo chão, né? Ali na pandemia também eu fiz essa pós em ensino de filosofia, né? Aproveitei então que tinha essa possibilidade do híbrido, né? De Aham. fazer online e também enfim, né? E eu já tava nessa época na pandemia fazendo meu projeto para entrar no doutorado. Então, acho que uma coisa foi levando a outra, assim, as nossas influências, como eu mencionei, e o próprio estudo foi dando, então, essa motivação de buscar temas cada vez mais importantes. E o tema da tese também, né, como um tema social e político, assim, eu acho que com certeza tem influência, assim, do mundo em que a gente vive, do país em que a gente vive, com certeza, né? E desde o que a gente já estudava, né, posteriormente. Então, acho que é um misturado, né, um grande caldo aí que vai formando isso, né? Ok, então o Jean então tinha um gosto por história e no ensino médio já pensava em ser professor ou era apenas nessa formação inicial assim buscou pelo interesse em história ou já queria ser professor? Já se enxergava como um professor? Eu não tinha muito isso até o segundo ano, começo do terceiro, assim. Então Sim. era mais
gostava de história, assim, e comecei a observar alguns professores, coisas do tipo. Mas é ali pelo terceiro ano, assim, que realmente a coisa, porque é natural, né, que vem aquela pressão do que você vai fazer, qual Sim. universidade é e tudo mais, então qual curso vai seguir. E nem sempre a gente sabe, né? E nem sempre a gente sabe, né? Só que era sempre foi muito tranquilo, assim, também. Eu nunca tive. Acho que de casa também, assim, nunca teve aquela grande pressão, assim, né? Então. Sim, faz diferença, né? Tipo, é importante, sempre falaram que era importante, ter que pensar, ter que ir atrás e tudo mais, mas, né? Então, ali pelo terceiro ano, eu lembro que final, assim, último trimestre, nas últimas provas, sentava eu e um outro colega, assim, na a aula anterior da prova de história, assim, a gente juntava meia turma para um lado, meia turma para o outro e a gente revisava o conteúdo e ia explicando pra galera, assim, o conteúdo, né? Trazendo, assim, o que ia cair na prova. Então, ali eu acho que eu comecei já a virar explicador, assim, vamos dizer assim. Certo. E então agora falando um pouco sobre a tua tese, né? O título da tua tese traz alguns termos fortes como neomodernidade, como educação republicana e fascismo eterno. Daí eu queria que tu falasse um pouco como que tu define esses conceitos e qual que é a relação assim entre eles na tua pesquisa, né? Como que eles se articulam com a educação e com, né, as formas que nós vemos de autoritarismo contemporâneas. É uma pergunta muito boa essa, porque ela vai perpassar toda a escrita, na verdade, né? A tese, ela tem como título, então, justamente educação, neomodernidade e resistência, né? E faz referência, então, à educação contra o fascismo eterno. Então, conceitos aí que não foram fáceis, assim, né? A gente, né, sempre tem que ter esse cuidado muito grande na escrita de deixar claro o conceito, o que tu quer dizer com isso, né? E essa preocupação, assim, eu sempre tive também. Então, assim, a questão da neomodernidade, educação republicana e fascismo eterno, né? Da onde que vem? Bom, o texto inicial, assim, o texto, vamos dizer assim, que me despertou para a temática foi o Fascismo Eterno, ou Urfascismo, que é um texto do Humberto Eco, né? Texto de uma conferência que ele deu, uma famosa conferência que comemorava o fim do fascismo na Itália, depois de alguns anos, eu não lembro quantas décadas. E nesse texto aí, então, ele faz um chamado, de certa forma, um alerta muito importante, que é a ideia de que o fascismo, ou melhor, o que mobiliza o fascismo, os elementos que constituem o fascismo, eles não morrem, né? O regime fascista da Itália, por exemplo, né, que ele menciona, pode ter sido derrubado, mas vamos dizer assim, essa mistura de elementos que constitui o fascismo, eles estão por aqui, estão por aí, estão por toda parte, na verdade, e isso me instigou, então. Então, como é que eu pensei, né, nessa tese, né? Eu pensei em trabalhar o fascismo nessa perspectiva de eterno, né, entre aspas, só para fazer essa referência, então, ao texto do Humberto Eco, mas buscar, enfim, entender o fascismo para além dessa noção datada de que foi aquele movimento, de que foi especificamente um regime, não. Então eu tento estudar o fascismo na minha tese, e o primeiro capítulo é só sobre isso, né? A partir de uma ideia que o fascismo ele está na humanidade, ele está no ser humano como uma potencialidade, né? Que quando, né, vamos dizer assim, quando colocado em certas situações, né, quando esses elementos se juntam, aí sim o fascismo que a gente conhece, o fascismo político, pode vir a eclodir, né? Então o fascismo é eterno por isso. E claro, aí para trabalhar o fascismo e pensar ele hoje, né, porque aí é isso também, a gente vai sair então de uma ideia do século XX específica, né, de uma primeira metade do século XX, para pensar o hoje também, né? Então, por que pensar o fascismo como eterno? Para poder identificar ele hoje em dia também, né? Para não dizer que foi um movimento que acabou e que tá tudo certo, a gente tá a salvo, né? Sim. E não é bem assim. As ideias elas permanecem, né? Exato, Tá as sempre ideias. no subconsciente da pessoa até que esse algo que tu mencionou faz eclodir essas ideias e tornam atitudes fascistas, né? Exato, perfeito, bem colocado, porque tem condições materiais que fazem isso acontecer. Obviamente, então eu trabalhei isso, as questões materiais do mundo, né, questões econômicas, sociais, enfim, que de certa forma explicam isso, né? A gente tem explicações muito clássicas que vão atribuir o nazifascismo na Europa a toda uma questão de crise econômica, mas não é apenas a condição material que explica isso, mas a minha tese também vai abordar a condição subjetiva, né? Então eu trago ali
a própria psicanálise para entender isso, né? Eu trago também a ideia da filosofia para tentar abordar isso de uma outra maneira. Enfim, então eu tento traçar essa ideia de fascismo como algo no ser humano que já está ali, de certa forma, desde a antiguidade, desde as sociedades mais antigas, e que não tinha nome para isso naquela época, obviamente, mas a gente começa a compreender a partir de certos comportamentos sociais, né? Sim. Então, a neomodernidade, por exemplo, né, conceito aí que foi cunhado pelo Rouanet, né? O professor Mário Osório Marques trabalhou muito com isso, então quando eu escolhi trazer a neomodernidade para a tese, ela serve, na verdade, como uma forma de interpretar a própria modernidade, né? Como alternativa a uma pós-modernidade. Veja bem, quando a gente fala de pós-moderno, parece que às vezes a gente está falando de algo de uma época, né? Agora vivemos na pós-modernidade. Mas não é apenas uma questão de tempo cronológico. A pós-modernidade, ela é uma postura, ela é um entendimento, ela é uma noção, né, de que diz que os projetos modernos acabaram, né? Pós-moderno por isso. Então, porque o que era moderno acabou e deu, né? Então, frente a essa crise da modernidade, a pós-modernidade responde de um jeito que para nós não serve aqui, né? Então, o que é a neomodernidade? É a retomada dos valores importantes da modernidade, é a retomada da inspiração iluminista lá de uma sociedade democrática, republicana, que respeita a dignidade humana. Então, é trazer de volta esses elementos, né? E agora, né, para fechar essa primeira parte, assim, e finalmente falar da educação republicana, como que a educação republicana é criada. Ela tem um contexto histórico que se dá nessa modernidade, né? Se dá nesse movimento iluminista, nesse projeto de sociedade, que é um projeto de sociedade republicana democrática. Então, como que a educação se insere aí, né? A educação republicana é a educação da república, né? É ela que deveria defender esse tipo de sociedade, desse tipo de projeto que foi encabeçado pelos iluministas, e que a gente sabe que nem tudo deu certo, tudo bem, vai lá, mas não é tudo de se jogar fora também, né, Carlos? Sim. Então, a ideia de retomar a modernidade a partir também da educação é como eu pensei que a educação poderia hoje estar fazendo um certo enfrentamento ao fascismo que não dormiu, né? Que ele está por aí. Pois é, né? Porque como que essa educação republicana, né? Como que ela pode ser considerada uma prática de resistência? Na medida em que ela, por si só, já combate os pensamentos, né, fascistas e traz em si uma prática educativa baseada na república. Foi o que eu entendi a partir do teu trabalho. Então, tu vê assim sinais de resistência ou de fascismo emergente no atual cenário educacional brasileiro? De que forma assim tu vê a educação nas escolas públicas hoje incorporando essa perspectiva republicana de resistência, então? Enfim, pensando a partir desse referencial que eu tentei trazer no início, a gente entende que a educação republicana, ela é a educação alinhada, vamos dizer assim, alinhavada, organizada, conforme os valores aí que a gente preza, né, numa república, numa democracia. E claro, né, nós temos aí uma tradição, né, enfim, de escola, de coisas que deram certo, coisas que a gente diz que às vezes não deram certo, né? Por exemplo, o extremo, a gente vai chamar de autoritarismo, vamos dizer assim. A autoridade extrema do professor, né? Aquele professor que é o dono de todo o conhecimento e autoridade total nas mãos dele, o aluno quase não é considerado pessoa, né? Aquela coisa que não vê um sujeito ali, enfim. Nós tivemos momentos assim vamos dizer assim, de um desequilíbrio muito grande, né? E o que a gente percebe hoje? Hoje é o extremo contrário. E qual que é o problema disso? É que a gente está sempre no extremo, né? Nas balanças. Então, assim, né? Se botasse numa balança, a gente estaria sempre pesando muito aqui ou muito ali, né? Então, a ideia hoje, né? De pensar a educação republicana hoje é justamente trazer de volta algumas referências da educação. A ideia de autoridade, ela não é em todo negativa, né? A gente trabalha com a Hannah Arendt aqui na tese, né? A ideia de autoridade em Hannah Arendt. Ela é fundamental para uma ideia de cuidado de mundo, para a transmissão do mundo para as novas gerações. Então eu trago isso de volta, né? O que mais? A própria ideia de tradição, né? Hoje a gente vê os discursos educacionais
muito focados no aluno, na liberdade do aluno, na autonomia do aluno, mas que na verdade elas desconsideram toda a tradição, toda a autoridade, toda a forma de transmissão, né? Palavras que ficaram proibidas hoje, se for ver, né? Transmissão parece que é errado, né? Parece que transmissão enfim, o pessoal não compreende muito bem isso. Então, assim, na verdade a gente faz uma retomada dessa educação a partir da Hannah Arendt, né, e tudo mais, para tentar enxergar alguns pontos, vamos dizer assim, de tensionamento, né, para dizer, olha, isso daqui hoje passou da conta, né, ou, né, enfim, porque qual é que tu me pergunta ali a ideia do neoliberal, não, como é que é, do fascismo hoje, né, como que o fascismo poderia estar aparecendo, se tem sinais no cenário educacional. Aí que tá, eu vejo que no cenário educacional a gente não vê os sinais do fascismo, né, mas a gente vê o que é uma educação que não tá, na verdade, vamos para usar uma referência aí ao Adorno, né, não tá atenta aquele imperativo que ele disse no Educação pós-Auschwitz, né? O que o Adorno diz no Educação pós-Auschwitz? Ele diz que o primeiro imperativo, a primeira ideia da educação, assim, o compromisso dela maior seria impedir que Auschwitz se repita, né? Sim. Então, será que a gente está fazendo isso hoje, né? Então a gente percebe que, na verdade, o neoliberalismo ele vai invadindo a escola hoje em dia, né? Então ele modifica os discursos educacionais, né? A ponto de fazer com que a gente esteja formando novamente indivíduos dóceis, vamos dizer assim, indivíduos que não pensam por si. E aí que está o principal problema, né? Então, assim, a educação atualmente, eu vejo assim como um perigo o que ela não está fazendo, né? Que é de não formar autonomia de fato, não trazer essa capacidade de autonomia. Né? Então, esse é um grande problema. Então, a gente vê indivíduos dóceis, fáceis de serem cooptados por discursos desse lado ou daquele. A gente vê indivíduos que gostam muito de ter uma opinião, então nas redes hoje a gente vai ver isso como funciona, né? O fato de ter uma opinião é mais importante do que a própria opinião, parece, né? Então, e isso estimula todo um cenário assim de ódio, de bolhas, falam de polarização, mas não chega nem a ser uma polarização porque não tem debate, não tem esfera pública mais. Então, assim, é um cenário muito complexo e o que ajuda a complexificar isso justamente também, eu também trabalho na tese, é a ideia das novas tecnologias, do cyberespaço, né, dessas redes e mídias sociais que ajudam, sim, mas elas também estão proporcionando um ambiente muito, vamos dizer assim, muito fértil para tipos de disseminação de ódio, enfim, movimentos aí que a gente não vê como positivos numa democracia. Sim. Um dos aspectos do fascismo era a privação total da liberdade de expressão, né? Só que existe um limite também para essa liberdade de expressão. Nem tudo lhe convém, né, a falar a respeito, ou algumas opiniões ferem os direitos humanos de outras pessoas, e é nesse momento que a gente já começa a entrar num cenário que não deveria ser, né? Não deveria ser assim. Exato. Mas tu estava falando em formar sujeitos dóceis, e a gente vê muito isso, né? A educação hoje parece que ela está voltada a um mercado de trabalho. Não sei se tu chega a abordar isso na tua tese ou tu tem algum pensamento a respeito, né? Mas o que tu acha que tem colaborado com isso, assim, numa perspectiva... Eu sei que tu é professor e trabalha com isso, né? Existe uma meritocracia, existe um incentivo ao desempenho, ao resultado. Eu acho que sempre foi assim. E o que tu acha que tem levado a gente nesse caminho, assim? Tu acha que é uma perspectiva de formação de professores que tem, ou uma perspectiva organizacional da escola, algo da esfera política que vem, né? Vem orientações, ordens e bases curriculares. Tu acha que existe algum... Não digo culpado, mas existe alguém que está ditando esse ritmo, que é para esse lado que nós estamos indo, ou tu acha que não existe um sujeito em si que se deva denominar como o causador disso? O que tu pensa sobre isso? O que tem causado, né, esses sujeitos dóceis que tu falou? É boa pergunta, assim, ela
ela nos faz pensar isso, né? Se tem alguém para culpar, às vezes, né? A gente gosta de buscar alguma coisa, assim, ou quem seria um responsável, da onde vem isso, né? Bom, de início, esse sujeito do qual eu falo, assim, ele tem, eu até denominei aqui o meu capítulo 4, né? E eu vou até ler aqui rapidamente só o nome dos subtítulos aqui, né? Que eu elenquei algumas características desse tipo de sujeito que a gente está formando, né? Então a gente forma um tipo de subjetividade, sim, mas é um tipo de subjetividade adequada aos modelos de uma sociedade republicana democrática ou é um sujeito adequado a outras formas de sociedade que a gente não quer, né? Então o que acontece aqui, né? Primeiro, um sujeito desbussolado, né? Ele não tem grandes referências mais, ele não tem... é como se vivesse num eterno presente, não tem passado nem futuro. É um sujeito desvinculado, portanto, né? Sem grandes referências. Ele é unilateralizado no sentido de que ele não consegue mais fazer relação dialética, ou ele cai na verdade absoluta, ou ele cai no relativismo extremo. Ele está sempre... E tu vê que os dois acabam, na prática, sendo a mesma coisa quando se trata de vida pública mesmo, né? Sim. Ele é autorreferenciado, como ele não tem mais referências, a referência maior é ele mesmo, né? Então é um sujeito sem referências que a gente brinca às vezes, né, com autorreferência, vozes da minha cabeça, né? Claro, esse sujeito autorreferenciado é aquele sujeito da pós-verdade, né? Aquela ideia de pós-verdade também. Ele não sabe conviver com a diferença. Isso é interessante, que hoje a gente vive num contexto, né? A questão cultural é muito importante, né? Então a gente vive num contexto em que as identidades estão aparecendo, né? Os movimentos identitários são muito fortes, e tu vê que até aí, isso é engraçado assim, de perceber, é curioso de perceber, que até nos movimentos que respeitam as identidades diferentes, que eles estão assim levantando bandeiras identitárias, ali se formam grupos que são refratários aos outros, né? Então, é em toda parte isso. A gente não vê mais salvação nesse sentido, parece, né? Se é o oposto, é o errado. Ou se é o diferente, não Exato. conversa, né? Não há diálogo, não há... Não há diálogo, é perfeito Exato. isso. Então, não tem esfera pública, não tem mais né? Enfim. E é um sujeito, então, totalmente tomado pela lógica, assim, da competição, da hierarquia social, né? Então, a gente vê o que aí, né? A gente vê um sujeito que vive na sociedade para buscar o seu, né? Para ir atrás do seu. Que desde criança, assim, desde casa, desde a escola, a gente ouve, tu tem que estudar por quê? Para se formar, para ser alguém, para ganhar, para não... Bem, mas e aí eu vou lembrar que o professor Paulo Fesser-Seifer sempre lembrava, né? Aquela ideia de que ele explicava isso com essas palavras, que todo mundo quer se dar bem no mundo, mas ninguém se pergunta em que mundo. Porque a gente esqueceu totalmente de que a gente vive numa esfera coletiva, não é viver isolado, não, a gente não vive ilhado. Então, a gente perdeu totalmente essa noção, né? O único grande discurso que une todo mundo hoje, parece, é o discurso da competição. É o discurso que nos separa, né? Olha que legal. Sim. Então, a coisa que une todo mundo, o discurso mais comum é o que diz que cada um tem que buscar o seu, né? Vamos dizer assim, a culpa é individualizada, como o sucesso também é individualizado, Sim. é tudo individual, né? E então, na conta de quem que poderia estar isso, né? Eu estudei, então, a partir do Machlin Simmons, né? E outros pensadores, o Gert Biesta, pensadores aí que vão estar falando do movimento da escola, vão estar defendendo o movimento em defesa da escola hoje em dia, né? Que se intitula Em Defesa da Escola. E eles vão falar, olha, e tu percebe isso no quê? Nas perspectivas socioeconômicas que vão invadindo a escola. Então a escola ela trabalha muito mais numa perspectiva socioeconômica, uma perspectiva não escolar que vem pedir da escola um certo desempenho, né? E não trabalha com uma perspectiva educacional pedagógica de fato, né? Então a gente começa a ver que os valores que seriam mais escolares, eu vou dizer aqui, a gente não vai ter tempo para, né, aprofundar muito isso, mas a gente vai abandonando alguns valores escolares e aceitando e comprando discursos
que vem de fora, que são valores não escolares, né? Sim. É a ideia de que assim, olha, a gente investiu tanto na educação, a gente tem que formar tantos. E essas pessoas têm que estar no mercado de trabalho. Não estou dizendo que não tem que, mas é isso que vem assumindo, né, o principal nos discursos, que depois vão se transformar no quê? Vão se converter em abordagem pedagógica, vamos dizer assim. Aí tu vê o que hoje? Tu vê a galera falar de método, disso e daquilo, é sala de aula invertida, é não sei o que, é tecnologia, tem que usar isso, tem que usar aquilo, Sim. né? Pra dar resultado, e tem que ser rápido, e tem que ser eficaz, e não sei o que. E tu vê que a educação mesmo vai ficando para trás, né? Os motivos escolares da escola ali acabam sumindo. Então é só para mencionar que eu acabo desenrolando essa questão educacional depois, né? Colocando alguns pontos, né? Eu vou só citar eles brevemente. Eu digo ali, né? Que a educação, na educação, o que está em jogo, na verdade? Está em jogo o mundo e não o indivíduo. A gente esqueceu isso, que o que está em jogo é uma transmissão de mundo, é um cuidado com o mundo, é passar o mundo para as novas gerações e preparar elas para assumir esse mundo e melhorar ele. E não está em jogo, na verdade, o projeto pessoal de vida de cada um. Não que não é importante, mas não é esse que deve ser o principal foco, né? Coloco aqui também que a educação não é brincadeira, porque hoje a gente tende a infantilizar tudo também, assim, né? Tudo tem que ser divertido, tudo tem que ser prazeroso. A aula tem que ser um show, senão não tá bom, né? Porque as novas gerações, elas precisam ser instigadas, elas têm que se chamar divertir. atenção, porque hoje em dia é tudo imediato, é pouco tempo e assim a gente vai, né? Exato, e daí quando tu vê, tu resumiu o teu conteúdo, porque é muito ali, o carinha não vai ser capaz disso, sabe? E é engraçado, porque eu já trabalhei coisas assim de nível, que a gente poderia dizer que é nível pós-graduação, eu já trabalhei no ensino médio, já trabalhei no ensino fundamental. Quer dizer, a galera tem capacidade, sabe? Mas assim, hoje em dia tu vê que o tratamento, parece, com as crianças, assim, com os adolescentes, tá muito. Tem muito a desejar, sabe? Deixa muito a desejar. É tipo, eles não dão conta disso, eles não conseguem mais se concentrar. Claro, se a gente não exige, eles não conseguem mesmo. Né? Disciplina virou uma palavra terrível hoje em dia, né? Nossa, pra que disciplina, né? Sim. Então ali, educação também não pode ser confundida com mercadoria, né? A ideia de que o conhecimento que é trabalhado na escola não é opinião, ele não é a doxa, né, dos gregos, ela é fundamentado. Né? Então, porque isso, como é que eu posso dizer, desautoriza o professor também, desautoriza a escola como uma instituição, né? Tipo, aquilo da escola não é importante, ou é a opinião do professor. Não, a gente trabalha com verdades construídas historicamente, né? E ainda, né, essas verdades, elas são intersubjetivas, né? E a escola também, ela não pode ser neutra nesse sentido político, né? Ela tem, como escola republicana, uma função para com o mundo republicano, né? Ela não é totalmente neutra, né? Então, enfim, algumas coisas assim que eu penso que poderia combater essa visão que vem tornando os sujeitos dóceis, vamos dizer assim. É muito interessante, né? Todo o aspecto da tua pesquisa que tu trouxe, essa questão de equilibrar, né? Não estar mais para um lado do que para o outro, o que para muitos é uma dificuldade, né? Estar disposto ao diálogo e tentar compreender a posição do outro que fala contigo, o que ele pensa, né, a respeito disso, não simplesmente jogar fora tudo que ele fala, achando que é só a opinião dele, eu tenho a minha e por aí vai. É importante a gente ter esse diálogo. E o espaço do podcast, né, é muito interessante também para a gente falar a respeito disso. E hoje tu estava aqui falando um pouco da tua caminhada, da tua trajetória, das tuas atuações, da tua formação e principalmente da tua tese, Jean. Então, gostaria assim de pedir agora, né, uma última assim pergunta, se existem desdobramentos futuros aí ou novos projetos que tu pretende desenvolver a partir dessa tua tese. Existe aí alguma continuação na tua formação? O que tu pode nos dizer a respeito? Olha, Carlos, assim, eu fiz uma tese que acabou sendo maior do que eu queria, né? Então, de início, assim, eu pensei, nossa, eu não vou escrever uma tese muito grande, né? Não quero. Mas as coisas foram indo, assim, né? Enfim, que como a gente trabalha, assim, o fascismo antes, né? Eu faço uma atualização do conceito, reviso, sobre várias áreas, sobre vários pontos de vista, boto muitos autores para conversar.
e é uma tese que não traz um autor, né? Às vezes a gente tem aquela tese que trabalha alguma temática na perspectiva de um autor, faz um recorte mais fechado, vamos dizer, mais específico, né? O que é bom. A minha, ela acabou fazendo justamente o contrário, trazendo diversos pontos de vista. E, claro, muitas temáticas vieram aparecer aí. Então, fala de economia, fala de tecnologias, de inovação, né? Hoje a gente vai estar até com o professor José Pedro lá numa das aulas da UPF, fazendo uma colaboração a partir de um texto que a gente também escreveu sobre essa inovação, né? O que é inovação na educação hoje? Isso está na minha tese, de certa forma, também. Então, tu vê que são muitas temáticas que eu acabei trazendo e que com certeza eu vou ter que elaborar mais ainda depois, né? Então, o que eu venho fazendo nesse ano agora é fazendo artigos. Então, tô justamente pegando ideias, assim, concentrando, né, partes da escrita que falam de uma ideia em específico. Estou transformando em artigos, buscando essas publicações, submetendo alguns, né? Então, seguir publicando isso em forma de artigo e ao mesmo tempo que eu vou elaborando o livro, né? Então, certamente a tese vai ser dividida em 2 livros, a gente vai ter que fazer, né? Até pelo tamanho. Então, seriam 2 livros, um que vai tratar mais da educação e outro que vai tratar mais da espécie do fascismo mesmo, tá? Então é isso, esses são os planos agora, né? E eu busco também, obviamente, uma inserção aí justamente, quem sabe, num pós-doc também, né? Para fazer esse trabalho, para buscar aprofundar, por exemplo, a questão do Brasil, né? A questão do Brasil ficou muito em aberto, tem muita coisa que eu encontrei nas minhas pesquisas que eu não consegui aprofundar, não consegui trazer para a tese, né? Para nós pensar a atualidade, pensar mais a educação agora também daria, tem muita lacuna, vamos dizer assim, para ainda investigar, né? Enfim, então eu tô buscando esse tempo agora para publicar e posteriormente, quem sabe, até o pós-doc aí para dar conta de mais algumas questões, né? Tá certo, tá certo. Então, Jean, gostaria de agradecer a tua disponibilidade por ter vindo até aqui. Agradecer também pela criação, né, desse podcast que hoje nos permite, é uma oportunidade, mais um projeto aqui do PPGEC, da Unijuí, permite que os alunos do PPGEC, os bolsistas estejam atuando, isso é muito importante. É um espaço muito bom de diálogo em que eu, participando, o pouco que estou participando, tenho aprendido bastante com vocês que são entrevistados e tem desenvolvido em mim habilidades novas, né? Porque temos que estar aqui apresentando um programa, mas agradecer pela tua disponibilidade, por ter vindo até aqui, né? E agradecer o pessoal da rádio que está sempre apoiando, está sempre junto, a equipe do podcast também, que faz parte, né, do podcast Consciência, ao PPGEC, e deixar aberto aí para ti estar fazendo suas considerações finais. Beleza, obrigado aí, Carlos. Então agradeço o convite do PPGEC, né, o teu convite, do pessoal do podcast, e agradeço também o espaço novamente, né, porque quando a gente teve essa ideia na verdade, né, o podcast ele não existia, mas já tinha uma ideia de comunicar, né, o PPGEC já fazia isso antes de uma outra forma, né, com o apoio da rádio, então agradecer também o espaço da rádio, né, que eles sempre deram aqui para nós, esse espaço para nós poder fazer esse trabalho de comunicar, né, de comunicação. Porque é isso, assim, né, muito o que eu trago na tese também é a ideia do paradigma da comunicação, né, do comunicar, da fala, do diálogo. Então, não adianta nós, como pesquisadores, a gente estudar um monte, aprender um monte, escrever um monte, produzir um monte, né, publicar e deixar isso fora, isolado, né, do mundo, né, o que isso quer dizer para as pessoas no final das contas. Sim, né? Falar a respeito, né? Tem que falar. É um tema que eu vejo que precisa chegar até a escola. Exato. E muitas vezes não vamos procurar em artigos, eu digo nós professores, claro. eu e tu, não vamos sair procurando em artigos, ou poucas vezes fazemos formação continuada, são poucos os professores, principalmente na rede pública, que buscam formação continuada. E é falando a respeito que isso vai chegar, né? Vai chegar até essa escola. Exato. Acho que é uma ponte muito interessante. Eu já tô agora lembrando disso, falando disso, na verdade, eu lembrei que temos aí algumas propostas já para conversar em algumas escolas, para trazer algum ponto, alguma consideração da minha tese aqui sobre a educação na atualidade, essa educação republicana, então, né? Então
já também temos esse movimento aí de começar a chegar nas escolas, então é isso, né? Então eu gostaria de agradecer de novo, novamente aqui o espaço e tomara que mais pessoas possam, né, divulgar suas pesquisas e que isso chegue ao ouvido da maior quantia possível de pessoas aí, né? Que seja significativo, né? Não só porque a gente sabe, nós que fazemos o trabalho aqui, que escrevemos para nós, nossa, muito legal, né? Sim, Mas sim. o que isso pode significar para as outras pessoas, né? Sim, Acho que sim. isso é importante também. Então é Exatamente. isso, muito obrigado. Isso aí. Então, esse foi o episódio 64 do Consciência, podcast do PPGEC, disponível no Spotify e YouTube. Muito obrigado e até logo.